Beleza. Bem, começamos então agora a transmissão aqui de uma live especial que eu estou começando. Uma série de lives que eu vou, bate-papos que eu vou fazendo com pessoas que eu admiro muito, que produzem, né, trabalho intelectual importante a favor do catolicismo no Brasil. E eu vou começar essas séries de transmissões, de lives, com o professor Eduardo Cruz, e ele vai elucidar um pouco para a gente um certo aspecto da história do Brasil Império, que é muito mal discutido ou é muito confuso. Algumas pessoas, alguns alunos meus que me seguem, às vezes não compreendem direito o assunto, que é a questão da relação conturbada que o Brasil Império teve com a maçonaria e com a Igreja Católica. E por que esse assunto é tão relevante para entender a queda, né, que aconteceu na monarquia brasileira, né, depois que ela se rompeu, né, com a monarquia portuguesa, se tornou independente, né? E por que esse assunto é relevante? Por que ele é relevante naquela época e até os dias atuais, né? Então, eu gostaria, então, de convidar o professor Eduardo Cruz a introduzir para nós o seu histórico, né? O seu trabalho, seu currículo, né? Boa noite, professor. Boa noite, Daniel. Eu começo dizendo que a admiração é recíproca. Eu também admiro muito o seu trabalho, acompanho as suas páginas no Facebook, Brasil Imperial e a Terra de Santa Cruz, onde você traz material de muita qualidade, muitos documentos a respeito da história do nosso país. Portanto, a admiração é recíproca. Como você sabe, e como alguns ouvintes devem saber, eu trabalho, assim como você, na docência, né? Leciono no ensino superior há 10 anos, ministrando aulas de história, geopolítica, negociações internacionais, enfim, estratégia militar. E obviamente, tento transmitir todo esse conteúdo sob uma ótica católica tradicional. Inclusive, realçando esses aspectos que você acabou de mencionar, ou seja, a influência dos movimentos revolucionários na nossa história, tanto na fase do Império como na fase da República. E não se pode falar de influência revolucionária na nossa história sem falar na presença da maçonaria no quadro das nossas instituições, sobretudo a partir de 1822. Sim, isso é uma parte importante que o senhor falou agora, porque muitas pessoas falam assim, não, porque o Brasil começou a derrocada em 1889. Foi aí que deu tudo errado, que a maçonaria passou a influenciar a partir dessa data. Mas isso não faz sentido, porque 60 anos antes, aliás, antes, né, muito antes até desde o tempo de Dona Maria, né, primeiro, é que isso já vem, esses grupos já vêm influenciando, né, a história de Portugal. Né? Então não faz sentido atribuir só a derrocada, né, ou a adesão do Brasil à Revolução só com a República, né? Exatamente. Isso aí é uma leitura fantasiosa da nossa história, geralmente difundida por monarquistas liberais, e aqui eu acentuo o adjetivo liberais para distingui-los dos monarquistas tradicionais, ou seja, aqueles que defendem a monarquia aos moldes do antigo regime, a monarquia católica, ou seja, um católico monarquista autêntico não vai se entusiasmar, não vai admirar muito a monarquia brasileira, que vigorou aqui a partir de 1822 por conta de toda a influência da maçonaria e do liberalismo. Então, essa versão fantasiosa que circula por aí, que é popular em alguns ambientes, segundo a qual a derrocada do Brasil começou com a proclamação da República
segundo a qual a influência da maçonaria e das ideologias revolucionárias começou ou teve seu ponto, né, enfim, de inflexão com a proclamação da República. Essa versão não condiz com os fatos, porque a própria independência, o próprio 7 de setembro, foi um movimento revolucionário orquestrado pela maçonaria local. Foi a partir daí sim, que os revolucionários assumiram, de fato e de direito, a direção do Estado no nosso país, né, e importaram o liberalismo, tanto de origem inglesa como de origem francesa, né, importaram as seitas protestantes, que começaram a entrar aqui pelas frestas, discretamente, malgrado o artigo 5º da nossa Constituição definisse o catolicismo como religião oficial e proibisse a pregação pública das demais confissões. Esse artigo 5º da Constituição do Império era sistematicamente violado. As autoridades faziam vista grossa, enfim, exatamente por conta da influência liberal e maçônica. Depois veio o positivismo, também importado por quadros da maçonaria no nosso país, de modo que a proclamação da República era previsível, inevitável, por assim dizer, num império tão modernista, tão liberal, e cujo liberalismo se expressava na conduta dos monarcas, tanto Dom Pedro I como Dom Pedro II. Era inevitável. Tem uma corrente, algumas pessoas que dizem assim,